A Mesopotâmia, que em grego significa terra entre rios, localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, atualmente correspondente ao território do Iraque. Devido às suas áreas férteis próximas aos rios, era uma ótima opção para os povos da antiguidade, que buscavam desenvolver suas comunidades. Considerado o berço da civilização humana, teve como principais povos os Sumérios. Eram um povo que se desenvolveu na região sul da Mesopotâmia, em forma de cidades-estados. Esse povo era politeísta e, por serem muito religiosos, foram o primeiro povo a construir os zigurates, construções onde os sumérios acreditavam que deuses residiam. E por fim, esse povo criou a escrita cuneiforme, que os ajudou a registrar sua economia, política e o cotidiano. Porém, como eram várias cidades-estados, os sumérios batalhavam entre si, assim se enfraquecendo e facilitando a invasão dos amoritas. Os amoritas, também conhecidos como babilônicos, formaram o primeiro império babilônico, após a queda dos sumérios. O imperador Hammurabi formulou os primeiros códigos de leis para controlar a sociedade através das leis de Talião, olho por olho, dente por dente, onde a punição dos criminosos variava de acordo com os seus delitos. Os assírios foram o povo que mais expandiu seu território. Eram muito fortes militarmente, extremamente cruéis e agressivos com seus inimigos, com a finalidade de intimidá-los. Nas batalhas, chegavam até a arrancar pedaços de seus corpos. Os assírios eram grandes estrategistas e amantes da guerra, porém seus conhecimentos governamentais eram fracos. Apesar da sua grande expansão territorial, eles não sabiam administrar suas terras conquistadas, gerando inúmeras revoltas e assim facilitando a invasão do povo caldeu junto com os medos, dando origem ao Segundo Império Babilônico, ou Neo-Babilônico. Nabopolassar deu como primeira investida, em 612 a.C., a tomada da capital assíria, Nínive. 7 anos após a conquista, Nabopolassar faleceu, deixando o poder a seu filho, Nabucodonosor, que continuou a expandir muito seu território e reconstruir as cidades destruídas pela guerra, se tornando o rei mais poderoso do Oriente. O governo durou 42 anos e foi considerado um dos períodos mais grandiosos da Mesopotâmia. Porém, também houve muita violência contra os inimigos, como o cativeiro ou exílio da Babilônia, que exigiu a deportação forçada em massa dos judeus de Jerusalém para a Mesopotâmia. A sociedade era regida por uma monarquia, onde o rei era considerado um deus e tinha o poder absoluto. Suas classes sociais eram divididas entre nobres, sacerdotes, comerciantes, pequenos proprietários e escravos, que havia em abundância na população. A economia baseava-se principalmente na agricultura, criação de animais, comércio e, devido à necessidade da reconstrução das cidades conquistadas, a área de construção também era muito importante. A religião dos caldeus era politeísta, onde seus deuses eram relacionados à natureza e os animais. Nabucodonosor tornou a cidade da Babilônia a capital do império, em um grande centro cultural. Além dos avanços na área da astronomia, astrologia e matemática, sob seu reinado foram feitas diversas obras urbanas, como na porta da cidade, um mosaico de Ishtar, a deusa do amor e protetora da cidade, assim como jardins, muralhas, templos e palácios. Os caldeus eram extremamente habilidosos na área da arquitetura. Fizeram maravilhosas construções durante seu reinado, nas quais se destacaram a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Segundo um conto, a Torre de Babel foi construída por descendentes de Noé, no período em que todas as pessoas falavam a mesma língua. Os homens queriam construir uma torre muito alta para conseguir chegar até os deuses. Porém, essa ousadia deixou Deus muito irritado, que em forma de punição causou uma forte ventania, espalhando as pessoas na terra com diferentes línguas, para confundi-las. Logo, todos que estavam fazendo a torre não se entendiam mais, consequentemente pararam de construí-la. Esse conto, além de explicar por que a Torre de Babel estava sendo construída, também explica como o mundo possui tantas línguas.
Especula-se que a torre se localizava entre os rios Tigre e Eufrates, e segundo o livro dos Jubileus constava, esse monumento teria 2.484 metros de altura. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos a mando de Nabucodonosor, como um presente para sua esposa Mítice, que sentia saudade dos campos e florestas de sua terra natal, Média. Apesar de se saber pouco sobre, essa obra é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eram compostos por cerca de 6 terraços construídos como andares, dando a ideia de serem suspensos. Os andares tinham por volta de 120 metros quadrados, sustentados por gigantes colunas, que chegavam a medir 100 metros. Em cada andar havia jardins com inúmeras árvores, flores, esculturas e cascata. Sua localização próxima ao rio Eufrates possibilitou que se construísse amplos sistemas de irrigação. Para preservar a beleza dos jardins suspensos, escravos mantinham um sistema de roldenas e baldes para encher as cascatas e piscinas. As informações sobre a construção são muito vagas. Não se sabe ao certo como foi construída ou por que foi construída. Não há nenhum registro de Nabucodonosor sobre sua existência e alguns registros arqueológicos que são apenas suposições. Então ela talvez possa nem ter existido de verdade. O fim da supremacia dos caldeus, que durou de 612 a.C. até 539 a.C., se deu após a morte de Nabucodonosor. Com a falta de organização e, consequentemente, guerras internas, o império entrou em decadência. E assim, os persas, liderados por Ciro o Grande, invadiram o território mesopotâmico e dominaram inteiramente a Babilônia, submetendo-os ao Império Persa.